No vídeo de hoje você vai entender quais tensões medir no coletor do dreno do transistor de um conversor DC-DC, usando tanto o multímetro quanto o osciloscópio. Você sabe substituir transistores equivalentes num conversor DC-DC quando não encontra o original? Uma escolha mal feita pode levar à queima dele e de outros componentes. Quais são as causas possíveis de um MOSFET aquecer, mesmo com a fonte funcionando bem? Você sabia que a análise detalhada da forma de onda que está no dreno do MOSFET pode indicar o defeito exato? Saudações a todos, eu sou Mário Pinheiro, professor e coordenador de cursos da CTA Eletrônica, a melhor escola do Brasil, onde o ensino de eletrônica é definitivo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Marque o sininho para receber o aviso sempre que eu postar um vídeo novo, porque eu vou te ajudar a dominar tudo o que ocorre neste primário do conversor DC-DC. Neste vídeo você vai entender o funcionamento da fonte primária de um conversor DC-DC, através da metodologia que eu desenvolvi e que vai te ajudar na análise de defeitos, te levando mais rápido a um outro nível em reparos e, quem sabe, até em projetos. E porque eu posso afirmar que a minha metodologia é revolucionária? Deixa eu te contar uma história. No início da década de 1980, os televisores produzidos na Zona Franca de Manaus, principalmente das marcas japonesas, foram os primeiros a utilizar os circuitos de conversores DC-DC no Brasil, muito antes da área industrial. Eu, em 1985, fui forçado a criar treinamentos nestes equipamentos que embarcavam nessa nova tecnologia que vinham do mercado americano e europeu, mas principalmente do mercado japonês. A criação do curso chamado Televisão de Nível 2 foi um marco histórico de treinamento de conversores DC-DC, provavelmente o primeiro no Brasil. E me colocou diante de uma mescla dessas tecnologias usadas em todo o mundo. Logo, você que busca um treinamento de qualidade, lembre-se que fomos os pioneiros nessa área. Mas, Mário, você está me falando que esse treinamento tem 40 anos. Então, não tem nada de moderno. E é aí que você se engana, pois sendo pioneiro nessa área, hoje temos acumulado uma experiência fantástica em novos projetos de conversores DC-DC que nenhuma outra instituição tem. Desta forma, você terá certeza de estar fazendo um treinamento específico que vai lhe trazer resultados reais de ganho de tempo e de lucro, sendo reconhecido em um mercado muito competitivo. Apenas para posicionamento, somente no final da década de 1990, os conversores DC-DC passaram a ser ministrados em cursos de pós-graduação de nível superior, ou seja, 15 anos após termos começado os nossos treinamentos. E talvez você pergunte: mas como, Mário? A CTA só tem 33 anos de existência. É que esses treinamentos iniciais, meu amigo, eu produzi na década de 1980 e comecei fazendo isso na Esquema Cursos, na Rua Aurora, na Santa Ifigênia, do Jaime e do Paulo da EUTEC. Quem é das antigas vai lembrar. E claro, não podia deixar de lembrar do Sérgio Antunes, o mago do videocassete da época. Mas, Mário, como os técnicos se viraram com essas tecnologias novas de conversor DC-DC? Da mesma forma que fazem até hoje. Os técnicos buscam em escala ômica os componentes que estão em curto ou fugas. E caso não seja isso, partem para a técnica da varredura, substituindo um monte de peças, rezando para Nossa Senhora do Perpétuo Pepino dar uma ajudadinha. E isso não é o que te torna um analista de defeitos em conversores DC-DC, percebe?
Como na época não havia internet, o jeito era recorrer também a outros amigos técnicos e que normalmente não queriam liberar o que eles já sabiam. Então, não é tirando um monte de componentes e medindo a frio que você vai se tornar um especialista em análise de defeitos em conversores DC-DC, e muito menos substituindo a placa da fonte de alimentação. O que é melhor? Trocar um monte de componentes tendo um gasto altíssimo em tempo e dinheiro e ainda correr o risco de produzir mais defeitos na placa? Ou fazer uma análise e encontrar o defeito de uma forma lógica e rápida, como poucos sabem fazer? Você quer ir para o próximo nível como técnico? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora. Marque o sininho para receber o aviso dos novos vídeos que eu postar. E eu te garanto que você vai começar a aprender uma metodologia reconhecida por milhares de técnicos no Brasil e que passaram pela nossa escola, onde o ensino é definitivo. Se tornando um analista de alto nível em conversores DC-DC, as portas se abrirão para você trabalhar não somente com placas de R$300, mas poderá reparar até circuitos de fontes complexas, que custam 50 mil, 100 mil ou mais. Todos os equipamentos do mercado, sejam de consumo, industriais ou médico-hospitalares, trabalham com conversores DC-DC, começando por alguns watts até milhares de watts, acionando os mais variados tipos de cargas ou atuadores. Já pensou em trabalhar nessas áreas industriais específicas, onde o seu alto nível de conhecimento técnico vai te fazer ganhar muito mais dinheiro do que reparando aparelhos de consumo? Essa é uma área fantástica e a CTA abrirá os caminhos para você chegar lá. Entre agora no site da WEG, agora não, espere um pouco, veja o vídeo, mas entre no site da WEG, uma empresa multinacional brasileira, e veja um mundo de oportunidades se abrir diante dos seus olhos. Temos exemplos fantásticos como o do Marquinhos, que ainda aos 18 anos já dominava os conversores DC como ninguém, fazendo o projeto dos mais complexos em curto espaço de tempo. Mas Mário, eu já sou velho, trabalho na área de aparelhos de consumo, como eu poderia ter uma oportunidade na área industrial? Na CTA, estamos construindo o ranking dos alunos, onde as empresas terão acesso para contratar os melhores alunos técnicos. E no caso de técnicos com idade mais avançada, isso será ainda melhor, pois além da experiência acumulada, e não estou me referindo somente a macetes, essas empresas darão preferência a chamar freelancers para solucionar seus problemas. Mas onde encontro os macetes específicos para esses aparelhos muito caros, Mário? É aqui que está o pulo do gato. Você realmente não encontra os macetes desses equipamentos muito caros, pois são raros no mercado e a maioria são importados. Mas você mesmo resolverá os problemas mais incríveis com a maior das ferramentas, seu cérebro, e ele treinado a solucionar defeitos. A forma convencional de analisar o MOSFET ligado ao transformador Chopper é detectando se o MOSFET está em curto através da escala ohmica. Em muitos casos, você matou o defeito porque o problema estava só no MOSFET. Ótimo! Mas na maioria das vezes essa forma de analisar está errada, porque o defeito pode não ser somente o MOSFET. Você o troca e ele volta a queimar. E aí, o que você faz? Fica trocando e rezando para Nossa Senhora do Perpétuo Pepino? Entendeu porque a análise da escala ohmica é a forma errada? Vai funcionar em alguns casos somente. E quando o MOSFET é o único componente defeituoso. Agora, pense comigo, trocar várias vezes o MOSFET, que é barato, não vai doer no seu bolso.
Mas se fosse um bloco IGBT que custa de R$1.000 a R$2.000, percebe o que estou alertando? Abandone de vez a escala ômica. Uma vez um cara me falou, troquei o bloco IGBT de R$3.000 e queimou. Eu disse, meu Deus do céu, você nem usou a lâmpada em série. E é isso que o pessoal técnico está fazendo no mercado. Trocam o componente e acendem uma vela para Nossa Senhora. Que absurdo. Você usa instrumentos de proteção para evitar a queima de componentes ou sabe identificar possíveis causas que levaram o MOSFET a queimar? Se você tem interesse, eu tenho um vídeo aqui onde explico por que você deve usar na sua bancada uma lâmpada em série e também explico como montar uma. Assista depois. Fique comigo aqui até o final, pois vou te passar, além do funcionamento detalhado do MOSFET ligado ao chopper, uma série de técnicas para te dar certeza que um componente substituído não será destruído em um circuito que tem mais de um defeito. Com a base que passamos em nosso curso, seu cérebro se tornará uma máquina de consertar defeitos e sua carteira de clientes industriais, se você optar por esse caminho, somente crescerá. E lembre-se que em cada atendimento poderá ganhar 10, 20, 30 mil reais. Vamos ao primeiro vídeo de uma série de 4 sobre os conversores DC-DC. E nesse vou abordar o transistor MOSFET e sua ligação com o transformador chopper. Em um conversor DC-DC, normalmente usamos os transistores MOSFET. E aqui está um dos MOSFETs, o K3569, que é muito versátil e pode ser usado em fontes de alimentação até 100 watts aproximadamente. Aqui tem alguns parâmetros de limites, né, ou de máximas faixas que ele trabalha. Por exemplo, muita atenção para isso. Tensão de drain e source, ou dreno e source, 650 volts máximo. Tensão de gate não pode ultrapassar 30 volts, mais ou menos 30 volts. A corrente de trabalho dele vai de 12 amperes a 9,4, é claro, 9,4 amperes. Claro que de acordo com a temperatura, 25 graus pode ir a 12, mas a 100 graus só 9,4. Temos também o pulso que ele suporta de corrente máxima, que são 45 amperes, e uma relação entre potência e temperatura de 3,6. Temos também a potência máxima, 106, a faixa de operação de temperatura, 55 a 150 graus, e temos a temperatura máxima que ele pode suportar durante uma soldagem ou ressoldagem. Utilizaremos para nossa análise um osciloscópio, no caso aqui um exemplo, e vamos verificar esse trabalho na tela deste osciloscópio. Pronto, aqui está o nosso circuito. Ele é formado basicamente pela tensão DC de entrada, que a maioria dos técnicos já estão acostumados. Temos aqui de 130 volts DC a 320 volts DC. DC é retificada e filtrada da rede, uma rede de 110 baixa, dá 130 volts DC aproximadamente, mas podemos ter até uma rede de 220 um pouco mais alta, que dá 320 volts DC, retificado e filtrado sobre este capacitor. Essa tensão vai entrar aqui no chopper, passar aqui pelo primário do chopper, resistência muito baixa, passar por esse choquezinho de filtro, apenas uma bobininha, um ferrite, né? Passar pelo transistor MOSFET e chegar à massa a partir desse resistor de 0,3 ohms. E esse resistor de 0,3 ohms tem uma importância muito grande, como veremos no circuito oscilador, que é a próxima aula.
A partir disso, vamos ver um funcionamento muito simples. Quando? Vou colocar aqui, ó, a tensão de entrada vamos colocar uns 150 volts, DC. Passo pelo chopper e logo em seguida pelo transistor MOSFET, chegando na massa. Se o MOSFET estiver saturado, chave fechada, saturado, começará a circular uma corrente. Eu digo começará porque no momento que eu ligo o FET, parece, nossa, ele tem uma resistência muito baixa ao chopper, medindo, né? Muito baixa. Mas quando eu ligo o chopper, a corrente será baixa porque o campo eletromagnético vai começar a expandir. E a força contra-eletromotriz vai impedindo que a corrente seja alta inicialmente. Mas ela vai aumentando, pode chegar a 3 até 4 amperes, até 5 amperes nesse circuito, sem nenhum problema. E aí vai acontecer que, à medida que a corrente vai aumentando, o campo eletromagnético também vai expandindo, girando num sentido. Campo eletromagnético vai expandindo, girando num sentido, e de repente não, né? O CI é que manda. Eu estou falando isso em questões de microsegundos, tá? Tempo muito curto, frequência bem alta. Ele irá desligar. Ele desligando, esse campo não some, mas ele reverte a sua rotação e começa a diminuir, induzindo nesse ponto um potencial muito acima deste de entrada. Esse fenômeno de indução ou criação de campo, geração de uma tensão, e isso poder ser induzido em um secundário, me fez lembrar de uma história muito interessante. Em 1982, eu já tinha um grande problema para contratar técnicos de qualidade para minha assistência, principalmente que tivessem base de eletrônica adequada. Publicamos uma vaga de técnico e logo apareceu uma pessoa que havia terminado um curso técnico e com muita dedicação. Ele parecia ter uma base teórica muito boa, o que era raro, hein? Fiz as primeiras perguntas sobre algumas teorias de eletroeletrônica e ele foi me respondendo com muita segurança. Até que chegamos à indução eletromagnética, que é exatamente o que temos nesse esquema. E fiz a pergunta: corrente contínua induz? E ele me respondeu rapidamente: não. Daí eu perguntei: tem certeza? E ele disse: claro. Daí eu peguei um transformador de rede daqueles pequenos de 60 Hz com entrada de 110 e saída de 12 volts. Fui até a bancada, peguei uma fonte de 12 volts e liguei o positivo e negativo na saída do transformador. O detalhe é que essa fonte de 12 volts da bancada tinha uma chave alavanca e perguntei novamente a ele: corrente contínua induz? Ele me afirmou com certeza: claro que não. E eu prossegui: então, veja que esse transformador está ligado à fonte de bancada, que está desligada, e são 12 volts contínuos. Você pegaria nos fios do primário de 110 desse transformador? Mas é claro que sim. E rapidamente ele pegou nos fios com a maior da certeza. Perguntei: posso ligar a fonte? E ele disse: claro. Daí eu fui até a chave alavanca da fonte e liguei. E ele deu um pulo de quase 1 metro de altura. E eu, com a maior cara de pau, inocente, perguntei: peraí, você sentiu alguma coisa? E ele, branco, me disse: caramba, tomei o maior choque. Daí eu disse: tem certeza? Porque você está realmente certo na sua teoria. Corrente contínua não induz. Ainda mantendo a chave da fonte ligada, peguei nos fios do transformador e disse a ele: acho que foi uma impressão sua, pois não estou sentindo nada. Daí ele olhou
com muito cuidado a fonte ligada, que estava conectada ao transformador, e também para mim, que estava segurando os 2 fios, que ele tomou choque. Apesar dele manifestar alguma confusão, ele foi pegando com o maior cuidado nos fios do primário do transformador. E sem que ele percebesse, fui aproximando a minha mão da chave, alavanca da fonte. Daí falei, e aí, verifica se está dando choque. E ele disse, não. Foi aí que rapidamente desliguei a tensão da fonte de alimentação e ele deu um pulo mais alto que o primeiro de quase 2 metros. Quase que ele me arrebenta o teto. Moral da história. Realmente, corrente contínua não induz, mas a corrente variável passando dentro do transformador, isso sim induz. Nunca mais ele esqueceu dessa teoria. Depois desses 2 choques, acabei ficando com um pouco de dó e contratei o danado, que a partir desse episódio foi chamado carinhosamente de engenheiro. Então, após essa história do nosso engenheiro, vamos voltar aqui à criação da indução do que está havendo nesse transformador. Como eu disse, eu ligo a chave e vamos aqui fazer uma explanação no osciloscópio para termos uma ideia melhor. Liguei a chave. Vamos colocar a terra do osciloscópio nesse ponto aqui mais baixo e cada divisão, vamos colocar aqui 50 volts por divisão. E o tempo para eu poder observar essa onda, que essa fonte varia de 40, 60 ou 100 kHz, vamos colocar aqui em 2 microsegundos por divisão. 2 microsegundos por divisão, que é a chave time switch. Vamos lá então. Está saturado? A tensão nesse ponto você já saberia me dizer. É 0 volts. Então aqui, 0 volts. Isso ocorrerá durante um tempo. Até que, olha bem, 0 volts, chave fechada, tensão zerada. Colocar aqui 0 volts. E de repente, ou de repente não, pelo comando do circuito integrado, a tensão aqui vai zerar. Porque para ele saturar, eu precisava aqui de 4, 5, 12 volts. Saturou. Chave fechada. E agora eu vou para 0 volts. 0 volts, aqui no comando, no gate, vai fazer com que o transistor corte, chave aberta. E isso, antes tinha aqui uma corrente circulante, tinha um campo formado e de repente eu corto a circulação de corrente pelo MOSFET. O que acontece com esse campo? Esse campo ele não se perde, ele vai contrair e induzir no indutor, induzir nesse enrolamento, uma tensão, como eu havia dito, muito mais positiva do que a origem, do que esse ponto aqui. O processo, para que vocês possam entender, é esse. Eu levo o indutor para um potencial mais baixo, quando eu solto o indutor, a tensão, solto, tiro ele da massa, é como se fosse uma lâmina, uma mola, lâmina. Ela é jogada lá para cima. Então a tensão fica maior que a origem, maior do que eu tenho na entrada, que a entrada é de mais 150 volts, mas não esqueça que pode ser um pouco mais de 300, hein? Então estamos aqui trabalhando com 150 volts. Então peraí, a origem 50, 100, 150 seria aqui 150 volts. Mas a onda, como eu disse, ultrapassa isso e vai até mais ou menos, vamos dizer, uns 300 volts.
E isso ficou em 300 volts porque eu tenho esse circuito que vai absorver, já vou explicar ele em mais detalhes, vai absorver esse potencial positivo absurdo aqui. Muito interessante. Vai absorver? Vai carregar esse capacitor, já vou explicar mais em detalhes, e aí eu terei essa limitação na amplitude. Mesmo limitado, isso aqui ficou lá, ó, atingiu 300 volts. Super bacana, não? E logo em seguida, isso aqui cai e faz um trabalho de oscilação amortecida na tensão de 150 volts. Olha lá, na tensão de 150 volts. Até que ela se estabiliza na origem. Dá uma olhada aqui, ó, para baixo, soltei e a lâmina se estabiliza 150, 150. Sensacional! Então houve essa oscilação até que ficou em 150. Aí novamente eu elevo isso aqui para 12 volts e o FET novamente, pá, satura. Saturou, olha só. Novamente a tensão zero volts. Do que? Do dreno, zerou. Poxa, e olha que forma de onda, zerou e até que de novo eu libero e sobe de novo a tensão. Então essa é a forma de onda que vocês terão numa fonte dessa, uma fonte chamada de flyback. Ah, flyback. Muito interessante. Vejam que esse nível não precisará ser necessariamente com essa diferença de 150, pode ser menor. Porque o que eu quero conseguir aqui no secundário é uma tensão em torno de 20 volts. Então as relações, apesar do primário ser maior, as relações não são tão distanciadas de tensão. O que eu tenho aqui em relação aqui, relação de espiras. Ok? Mas aqui é um exemplo que eu estou dando que eu posso chegar a 300 volts. É uma tensão maior do que a origem, que eu dei de exemplo, de 150 volts. Poxa, super legal esse funcionamento, hein? E claro, esses ferrites FB que tem de um lado, do outro, são para evitar irradiações eletromagnéticas, irradiações dessa comutação, porque quando falamos que uma fonte tem 100 kHz, mas 100 kHz é menos que as ondas médias. Seria. Só que o problema é 100 kHz contado daqui até aqui. Esse é o tempo. Tempo dessa onda. Que eu estiquei demais, né? Se eu considerar 2 microsegundos, 2, 4, 6, 8, 10. Mais ou menos isso. Vai dar aí mais ou menos essa forma de onda. Então esse tempo aqui é o que determina os 100 kHz. Mas essa subida aqui, que é feita muito rapidamente, ou essa oscilação aqui, são frequências que geram harmônicos, ou seja, frequências muito mais altas que podem atingir 1 mega, 2 mega, 10 megahertz, e será uma interferência violenta para todos os equipamentos ou até de outros, atrapalhar o funcionamento de outros equipamentos. Então, mas essa é a nossa configuração de forma de onda desse circuito FET. E vamos ver agora como funciona esse circuito aqui, que é um circuito de proteção ou inibição do grande potencial que é gerado aqui nesse transformador Chopper, na hora que o FET corta. Antigamente, era nesse capacitor que estava a função de absorver o pico positivo ou a tensão positiva que surgia nesse lado do transformador, positivo em relação a esse. Ou seja,
200, 300, 400 volts em relação a esse ponto, em relação à massa, e claro, superior a esse ponto. Superior a esse ponto, hein? Então, o que acontecia com esse capacitor aqui? Ele tinha um valor relativamente maior, bem maior do que esse aqui, e ele absorvia esse positivo e evitava que a tensão aqui nesse ponto ficasse muito alta, protegendo o FET. Lembrem-se que ele tem 650 volts máximo que ele pode suportar entre dreno e source. 650 volts máximos. Então era esse capacitor. Aí o que eles fizeram? Diminuíram o valor, muito o valor desse capacitor. Por quê? Porque o antigo, que era de valor mais alto, que ia ter que segurar a peteca aqui, ele segurava. O problema é que, sendo de valor alto e ele se carregava, ficava positivo e aqui negativo. Na hora que o FET voltava a saturar, lembrem que a corrente aqui era menor, que ela vai aumentando, mas o capacitor não, entrega uma alta corrente em cima do FET. Ó. Eu estou colocando um curto sobre esse capacitor na hora que o FET satura. E isso produzia um sofrimento toda hora que o FET ou transistor bipolar saturava. Corrente muito alta, que é o contrário do indutor. Quando eu dou o curto aqui, o capacitor gera uma corrente muito alta e depois diminui. Já o indutor vai aumentando aos poucos. Então, apesar disso ter sido usado muitos anos, acabou criando uma série de problemas para contornar essa corrente máxima. Esse transistor tinha que ter uma característica de surto de corrente altíssimo. E aí o que fizeram? Diminuíram esse e criaram esse circuito. E esse circuito nada mais é, ó, vamos dizer que aqui é a entrada de tensão, vou virar aqui esse indutor, aqui vão ser os mais 150 volts da rede entrando, DC. E aqui eu tenho um diodo, dois resistores de 10 ohms que dá 5 ohms, um capacitor ligado na referência, que legal, ó, um capacitor ligado aqui na referência do transformador, olha só, e dois resistores que vão servir para ir retirando a carga levemente do capacitor, 200K, 200K, 100K. Pô, não poderia ser só um de 100K? Poderia, mas como a tensão acumulada nesse capacitor é alta, às vezes 50, 100, 200, 300 volts, ou um resistor só teria que ter potência maior, então colocam dois, dá 100K, maravilha. Então o que acontece aqui? Quando esse ponto do indutor, da fonte chaveada, fica bem positivo, esse diodo é polarizado, passa por um resistor de 5 ohms e carrega o capacitor. E carrega o capacitor. E aí, como eu falei, com tensão de 50, 100, 200, 300 volts. Depende do circuito e da configuração. Esse diodo tem que ser um diodo chamado comutação rápida. Tem que responder rapidamente às variações, porque nós estamos falando aqui de frequência de 100 kHz, 40 a 100 kHz. Então, ficou positivo, o diodo é polarizado, passa por resistor de 5 ohms, carrega o capacitor e esse positivo fica controlado, porque ele poderia ser muito maior se não tivesse essa carga, muito maior na hora do corte do FET, queimando, levando a queima do FET. Legal, e aí, depois que surge esse pulso positivo, que ele é de curta duração, e some, o capacitor vai sendo, carreguei um pouco o capacitor, depois ele vai sendo levemente descarregado a partir desse resistor de 100K que está em paralelo com ele. Então esse circuito é fantástico, foi uma saída excelente para evitar ou ter características de corrente instantânea, de surto de corrente muito alta, diminuir esse capacitor, esse aqui é de valor bem mais alto, e aí eu faço essa absorção desse potencial positivo através desse circuito chamado Snubber. Snubber. Beleza? Foi uma invenção fantástica, melhorou
demais, simplificou demais para o transistor chaveador. É claro que, se esse diodo abrir, se esse resistor abrir ou o capacitor abrir, teremos um gravíssimo problema, que é a criação de uma tensão bem alta aqui e a queima imediata do transistor FET. Então, muita atenção a isso. Sempre na hora que o FET esteja queimado ou em curto, cuidado com essa área, que é o circuito snubber. Pode causar realmente, se tiver, como eu falei, resistores abertos, capacitor aberto ou diodo aberto, pode causar a queima imediata. Pode não, causa a queima imediata do transistor MOSFET. E cuidado, mesmo que eu utilize lâmpada em série, se eu utilizar aquelas 3 vezes mais potência, também causará a queima, a menos que eu faça a substituição do FET e coloque uma lâmpada de potência bem mais baixa para ver como é que é o efeito inicial dela. Mas cuidado, hein? A lâmpada em série com potência de 3 vezes o normal, normalmente não impedirá, se isso aqui, algum desses estiver aberto, a queima do transistor FET. Imagine a seguinte situação. Primeiro cenário. Você é contratado para dar manutenção em uma grande empresa e precisa consertar uma máquina de $1 milhão. Chegando lá, você diz que quer trocar algumas placas que são importadas. A empresa tem que esperar de 1 a 2 meses até as placas chegarem. E o pior é que você não tem certeza que trocando as placas isso irá resolver o problema. Que pepino! Agora não está lidando mais com componentes de 20 ou 30 reais, ou placas de 100 ou 500 reais. Agora as placas custam 50 a 100 mil dólares. Vai encarar sem ter certeza? Segundo cenário, você é um técnico qualificado e formado com uma metodologia revolucionária. Você é chamado pela empresa para fazer a manutenção de uma máquina de $1 milhão. Chegando lá, mal sabe o que a máquina faz. Pede para que um dos operários lhe explique o trabalho da máquina e pronto! Sua cabeça faz uma série de ligações neurais, visualiza milhares de possibilidades em tempo recorde e passa a fazer as verificações com o grande amigo osciloscópio. Analisa os sensores e as respostas dos atuadores. Identifica se o problema está no início, nos sensores, no meio, processamento geral digital ou não, ou na etapa final de potência. Pronto! A placa defeituosa está detectada, sem achismos, mas com absoluta certeza. E aí você ainda pergunta se a máquina pode ficar parada por mais 1 ou 2 horas, com autorização da gerência, é claro. E aí faz a análise específica para encontrar o componente defeituoso. Liga para seu fornecedor de peças, que lhe entrega via motoboy em meia hora. Troca o componente. Ulalá! Mais um cliente completamente satisfeito e assinando a fatura de R$30 mil. Qual dos 2 técnicos você gostaria de ser? Se você não estudar, continuará sendo um técnico medíocre. E isso não é nenhuma ofensa. O dicionário define medíocre como de qualidade média, comum, mediano, modesto, pequeno. E está tudo bem com isso. Se você realmente quiser se destacar no mercado, se quiser estar acima da média e ser o técnico do segundo cenário que eu comentei anteriormente, a CTA é o trampolim que você precisa para chegar lá. Agora, para você aplicar todo esse conhecimento na prática, faça o seguinte. Tem um pequeno transformador de 110, 12 volts e uma fonte de 12 volts corrente contínua, verifique aí se você toma o mesmo choque que aquele exemplo. Brincadeirinha. Chegamos ao fim dessa aula e espero que você tenha aprendido que o dreno do MOSFET, em conjunto com o transformador,
podem gerar tensões muito altas e que isso deve ser contornado para o melhor funcionamento, pois em caso de problemas nesse circuito, principalmente nesse, o FET queimará na hora. Veja que eu usei o osciloscópio para mostrar tudo isso, mas você deve procurar fazer o que melhor se encaixa com a sua base de conhecimento em eletrônica. E claro que essa base ganhará conosco e em torno de 1 ano. Abandone a técnica da escala ômica e passe a analisar os circuitos com o seu cérebro. Nos vemos no próximo vídeo dessa sequência de 4 aulas. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo para amigos e de marcar o sininho e receber aviso dos vídeos postados. E se ainda não está inscrito no canal, se inscreva agora. Um beijo no coração!